Capítulo 19. Deus está na conversa. Um dos aspectos vitais de sua comunicação com as pessoas é a oração. Mais importante do que como você fala com as pessoas é a maneira pela qual fala com Deus a respeito delas. A maneira de falar com Deus a respeito das pessoas determina coisas como a capacidade de abrir mão de uma ferida, os olhos da fé por meio dos quais você olha para o futuro e a sabedoria que usa na tomada de decisões. Contudo, a oração nem sempre é vista como um agente de mudanças tão eficaz. A experiência de muitas pessoas é que a oração parece enfadonha e cansativa, um exercício reservado para momentos antes de dormir ou em tempos de dificuldade. Orar é como dirigir um carro. Todos acham que são ótimos nisso, até que estejam diante de um expert. Quando os discípulos de Jesus o ouviram orar, tudo mudou. A oração provavelmente não tivera grande significado para eles até aquele momento. Viam-na como o domínio de homens religiosos com roupas esquisitas nas esquinas e de representantes pagos nos funerais. A oração era um show, um tipo de medalha espiritual a ser usada pública e orgulhosamente. Aí apareceu Jesus. Ele levantou cedo para orar antes de começar o dia, mas cheio na sua agenda. Marcos capítulo 1, versículo 35. Fez uma oração de gratidão por alguns pães e peixes e 5.000 homens foram alimentados. Marcos capítulo 6, versículo 41. Foi a um monte para orar e encontrou-se ali com Moisés e Elias. Lucas capítulo 9, versículo 28. Tendo visto tudo isso, certo dia, os discípulos seguiram Jesus e observaram com silêncio reverente seu mestre orando na encosta de uma montanha. Eles sabiam com quem ele estava falando e assim não interromperam. Quando Jesus terminou, um deles fez o pedido que estava no coração de todos. Abre aspas. Senhor, ensine-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Então começou a aula. Embora haja muito a dizer sobre a oração, quero focalizar aqui o fato de Jesus ter tratado a oração como um relacionamento. Muitas concepções comuns equivocadas sobre a oração podem se infiltrar facilmente em nosso pensamento. Muitos a veem como varinha mágica. É só agitá-la corretamente e receber o que quer. Outros enxergam a oração apenas como um kit de primeiros socorros, algo de que se lança a mão, abre aspas, somente em caso de emergência, fecha aspas. Para alguns, a oração é o último recurso. Para outros, é um cabo de guerra, um jogo que se joga com Deus para convencê-lo a fazer alguma coisa. Se não bastasse, muitos que não aceitam nenhum desses conceitos falsos sobre oração debatem-se com a mais perigosa das maneiras. A oração debatem-se com a mais perigosas das mentiras. A oração é simplesmente uma obrigação. Eu deveria orar mais, eles dizem, mas meu coração simplesmente não se empolga com isso. Jesus ensinou que a oração é uma conversa. Agora, isso é novo e animador. Vamos dar um passo adiante e perguntar: que tipo de conversa? O que podemos aprender do Mestre sobre a maneira de falarmos com Deus? No exemplo e ensino de Jesus, 3 palavras marcam o tom da nossa conversa com Deus: persistência, confiança e reverência. Persistência. Jesus conta uma série de parábolas sobre a persistência, nas quais ele lembra seus seguidores de que devem orar sempre e nunca desanimar.
Lucas capítulo 18, versículo 1. Vê também Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 13. Essas histórias, com frequência, são mal compreendidas. Numa primeira leitura, parece que Deus é como um juiz que precisa ser persuadido a ouvir uma viúva, ou como um homem que precisa ser convencido a emprestar comida ao seu amigo. É importante lembrar que parábolas podem ser ou de comparação, Deus é como, ou de contraste, Deus é o exato oposto de. O que é o caso aqui? Deus é exatamente o oposto do amigo e do juiz que hesitaram em ajudar. Deus gosta de dar espontânea e generosamente. A essência das histórias é esta. Se essas pessoas indispostas foram persuadidas pela persistência de alguém, quanto mais podemos confiar que nosso Pai amoroso e disposto vai responder aos nossos pedidos quando persistirmos em oração. Era prática comum naquela época não orar mais do que 3 vezes por dia, para que Deus não se cansasse de ouvir as pessoas. Jesus abala esse conceito ao mostrar que devemos orar sempre e jamais desistir. Ver Lucas capítulo 18, versículo 1. Deus não precisa ser coagido ou pressionado a ajudar. Você não precisa importuná-lo. Em vez disso, a persistência é um indicador de seu desejo e de sua dependência de Deus. Se não depender verdadeiramente dele, não persistirá na conversa. Faz-se um pedido no balcão de serviços ao consumidor de Deus e aperta-se o cronômetro. Se ele não aparecer no tempo determinado, tentaremos de outra maneira. A persistência em oração nasce da certeza de que a resposta está somente em Deus. Com frequência, as pessoas perguntam: quanto tempo devo continuar orando sobre essa situação? Ore até que aconteça uma dessas duas coisas. Deus muda a situação ou muda você. Com frequência, ambas acontecem ao mesmo tempo. E enquanto está esperando, perceba que Deus está trabalhando. Nós estamos com pressa, mas Deus não está. Ele pode se dar o luxo de adotar a perspectiva de longo prazo em resposta às nossas orações. Martinho Lutero disse certa vez, abre aspas, orar não é vencer a relutância de Deus, é apropriar-se da sua disposição. Confiança. Jesus ensinou que parte da conversa na oração é fazer pedidos com confiança a Deus. Abre aspas. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Fecha aspas. Disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7. Uma das razões por que não pedimos, não buscamos, nem batemos, é que nos falta a confiança. Jesus fez o seu melhor para corrigir isso. Abre aspas. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Fecha aspas. Mateus capítulo 7, versículos de 8 a 11. Ore com a expectativa de que algo vai acontecer. Ou então, porque se importar em orar. Essa questão merece reflexão mais profunda. Talvez não nos sintamos confiantes quando oramos em virtude das vezes em que fizemos pedidos específicos e não houve resposta. Deus não curou, meu amigo não se converteu ou, perdoe a minha mesquinhez, eu não achei as chaves do carro. Essas experiências nos fazem pensar assim. Talvez minha conversa com Deus não deva ter pedidos.
Quem sabe pode ser apenas um período de louvor e um tempo de ouvi-lo. É um belo pensamento. Isso, porém, não foi o que Jesus ensinou. Jesus expressou de forma muito simples: peçam. Ao pedir, lembre-se de que não é sua tarefa proteger a reputação de Deus. Algumas pessoas param de pedir porque se sentem envergonhadas no lugar de Deus quando as respostas não vêm no tempo exato e como gostariam que viessem. As respostas são responsabilidade de Deus. Jesus ensinou que nossa responsabilidade é orar com confiança. Imagine a filha de 4 anos de uma mãe solteira pedindo um dia: Mãe, eu posso ir para a faculdade? Sim, diz a mãe, surpresa. Daquele mesmo dia em diante, a mãe começa a economizar um pouco todos os meses a fim de fazer uma reserva para a faculdade. Seu compromisso inclui abrir mão de um café expresso que ela gosta de tomar todos os dias na padaria perto de casa e planejar cuidadosamente todas as refeições. Enquanto a filhinha de 4 anos ainda não entende seu pedido, já está sendo respondido. Do mesmo modo, Deus está respondendo muitas de suas orações de maneiras que você ainda não consegue ver, de formas que talvez só consiga enxergar quando chegar ao céu. Reconhecer isso não oferece uma desculpa, apenas admite nossas limitações e expressa a confiança no poder e no plano perfeitos de Deus. É claro que nossa confiança precisa ser informada. Uma confiança que não ora, como exemplo óbvio que Deus tire a vida de alguém, pois sabemos que Deus declara, abre aspas, não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13, fecha aspas. A verdade empolgante é que quanto melhor você conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia, maior será a confiança com que poderá orar. O que deveria ser uma conversa com Deus marcada pela confiança, às vezes se transforma numa conversa tímida. Jesus diz claramente, peça. Talvez você esteja pensando, mas e se eu pedir a coisa errada ou pedir da forma errada? Deus mostrará quando for o caso. Apresente a Deus um pedido bom e sincero, com que Ele possa trabalhar e Ele o responderá ou o rejeitará claramente. Reverência. A coisa mais radical que Jesus ensinou sobre nossa conversa em oração está na primeira linha da oração do Pai Nosso. Abre aspas. Pai Nosso que estás nos céus. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus orientou a começar a oração com uma expressão de reverência. Verdadeiro temor e profunda admiração não significa que devemos considerar Deus alguém distante e intocável. Jesus ensinou-nos a chamar Deus de Pai Nosso, com reverência. Oração é relacionamento. Algumas pessoas veem a oração como um formulário de imposto de renda em que todos os campos precisam estar corretamente preenchidos para que recebam rapidamente a restituição. O tu correto neste campo, o mais adequado, grandiosíssimo Pai Celestial no topo e no final o imprescindível em nome de Jesus, amém. A reverência na oração não é constituída de métodos e formas, mas de relacionamento. Nos dias de Jesus, ninguém teria ousado usar a palavra Pai ao dirigir-se a Deus. Jesus ensinou-nos a orar de uma forma nova. Pai nosso, que estais nos céus. Cada palavra nos desafia a questionar seriamente o tipo de relacionamento que temos com Deus. Ponto 1. Nosso nos convida a perguntar: quão pequeno é nosso Deus? Algumas pessoas têm um Deus tão pequeno que cabe somente no mundinho delas.
Ele é capaz de satisfazer somente as suas necessidades individuais. Observe que não há nenhum eu ou para mim na oração do Pai Nosso. Somente nós, nosso e nos. Ponto 2. Pai, traz à tona a pergunta: quão próximo está o meu Deus? Tão próximo como um Pai amoroso, Jesus mostrou. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos da vida real. Ou melhor, quanto mais nos aproximamos de Deus, tanto mais nos aproximamos da vida real. Ponto 3. Nos céus induz à pergunta: quão grande é o meu Deus? Nos céus não significa um lugar distante, aponta para o eterno lugar de poder e controle. Como filhos de Deus, temos acesso imediato ao Pai, ao nosso Deus poderoso. Para Jesus, conversar com o Pai fazia parte da essência da vida. Ele orava a qualquer hora da noite e cedo de manhã. Orava sozinho, com os discípulos e diante das multidões. Fazia orações longas e focalizadas, mas também interrompia uma conversa ou ensino para fazer orações breves. Jesus orava no conforto de momentos a sós com o Pai, nos montes da Galileia, e orou sob pressão na hora da decisão no jardim do Getsêmani e na tortura de seu sofrimento na cruz do Calvário. Orava quando alguém precisava de alimento ou de cura. Orava quando pais pediram que abençoasse seus filhos. Orava quando havia uma pessoa precisando de perdão. Para Jesus, a oração era simplesmente uma conversa com seu Pai Celestial. Ele nos ensinou a ter o mesmo tipo de conversa. Uma conversa marcada pela persistência, pela confiança e pela reverência. Ao terminar este capítulo, convido você a se unir a mim nesta oração. Jesus, ensina-me a orar. Quero que a oração faça parte da essência da minha vida. Contudo, com muita frequência, sinto-me tão distante desse tipo de conversa com Deus. Em vez de focalizar o que me falta, ajuda-me a focalizar pela fé o que Tu me ofereces, Jesus. Ensina-me a orar. Amém. Dia 19. Pensando sobre os meus relacionamentos. Ponto para refletir. Para Jesus, a oração era simplesmente uma conversa com seu Pai Celestial. Versículo para memorizar. Vocês orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pergunta a considerar: de que maneira a paciência, a confiança e a reverência podem se tornar parte mais significativa na minha conversa com Deus nesta semana? Amanhã, como ser realmente ouvido?